Meu nome é Lucas Nascimento, sou historiador e faço parte do projeto financiado pela FINEP, aqui na Memória da Eletricidade, que tem como objetivo digitalizar, organizar e difundir o acervo histórico da memória da eletricidade. A partir do financiamento da FINEP, a gente tem conseguido digitalizar as fitas cassetes, transcrever posteriormente a digitalização e difundir informações sobre a história da usina termoelétrica de São Jerônimo, que foi um projeto organizado, um programa de história oral organizado pela Memória da Eletricidade em 2003. Tem muitas informações importantes sobre a usina, né? Enfim, aspectos sociais, políticos, técnicos, sobre o impacto da inauguração, da criação da usina de São Jerônimo. Acho que o trabalho da Memória da Eletricidade, a partir desse projeto, vai ajudar a difundir e chegar em outras pessoas para conhecerem que é uma história rica, né? Que a história também faz parte da história do setor elétrico brasileiro na década de 50, enfim, e nas décadas posteriores também. Os pontos que chamaram mais a minha atenção no processo de conferência, né, enfim, desse material que foi digitalizado e transcrito, é um episódio que acontece na década de 70, quando a usina fecha e que as pessoas se organizam para cobrar, né, essa reabertura da usina, porque ela fazia parte já do dia a dia daquela cidade, enfim, das pessoas. As pessoas tinham um apego emocional muito grande, a cidade se desenvolveu a partir também economicamente dessa usina, da criação da usina. Então, esse aspecto desse evento que acontece em 76, 74, é muito importante, assim, enfim, me chamou a atenção. A usina de São Jerônimo, ela é inaugurada em 1953, né? Então, numa cidade que pertencia à região metropolitana, então, bem perto de Porto Alegre. E, apesar de estar localizada na região metropolitana, ela é uma cidade pequena ainda, né? Então, comparado com as outras cidades ao seu redor. Então, a chegada da usina impactou a vida de muitas pessoas, inclusive dessas pessoas que posteriormente começaram a trabalhar na usina, né? Então, ela começa a funcionar em 53, e em 74, por um decreto do governo, que à época a gente passava por uma ditadura militar, a usina foi considerada antieconômica e, consequentemente, fechou, né? E aí a gente tem, nesse mesmo processo, Candiota 2 sendo desenvolvida para suprir, inclusive, a falta que faria São Jerônimo. E com esse fechamento, em 1974, e esse é o aspecto muito interessante, assim, que mais me chamou a atenção, as próprias mulheres, né, foi um processo de reivindicação pela abertura da usina, foi conduzido, encabeçado pelas próprias mulheres, de ex-funcionários, enfim, pessoas que trabalhavam na própria usina, que se movimentaram, se mobilizaram a partir da criação de associações para discutir alternativas para cobrar a reabertura de São Jerônimo, né? E 2 anos depois, em 76, enfim, com as movimentações políticas, né, de laços que elas fazem com vários deputados, políticos importantes da época no Rio Grande do Sul, a usina é reaberta e, enfim, os relatos dizem que foi um momento de muita alegria, né? Porque não era só a usina que estava reabrindo, né, mas toda uma fonte de renda, né, todo um apelo emocional, relacional que aquelas pessoas tinham com a usina e têm hoje em dia com a usina de São Jerônimo. Então esse aspecto da mobilização dos trabalhadores e principalmente das mulheres, das companheiras desses trabalhadores da usina, me chamou muita atenção, porque, enfim, nós estamos falando da década de 70, né? Então era mais raro do que hoje em dia você vê esses movimentos encabeçados por mulheres pautando a reabertura de uma usina, né? Então, pensando também no aspecto da geração de renda, né, de movimentação da própria cidade, esse aspecto me chama muita atenção.
pensar a própria administração de um local de trabalho, valorizar, né, o aspecto, para além da força de trabalho, o aspecto intelectual dos seus trabalhadores, né? O Ângelo Gáudio, que foi o engenheiro responsável, o engenheiro-chefe da usina responsável pela criação desse primeiro projeto de alfabetização, que eu acredito que a gente não tenha exemplos assim anteriores, ele faz isso no sentido de não só valorizar esses trabalhadores, mas também aumentar a qualidade técnica desses próprios trabalhadores, né? A usina nessa época contava com mais ou menos 300 operários e a maior parte deles eram analfabetos. Então, para você movimentar uma caldeira, para você operar uma máquina, você precisaria ter, no mínimo, uma formação técnica e, consequentemente, precisaria de saber ler, enfim, coisas básicas. Então, pensando nesse sentido de valorizar e, inclusive, aumentar a capacidade técnica da própria usina de geração de energia, o Ângelo Gáudio, ele apresenta esse projeto de alfabetização, inclusive ele foi um dos primeiros professores desse projeto, para poder dar cabo aí, enfim, desses objetivos de valorização, obviamente, né, desses operários, mas também no aspecto técnico, né, de produção técnica dessa usina. São Jerônimo, ele é gerado, né, como você disse, num ambiente, né, numa conjuntura de modernização, né, de urbanização, enfim, do país. É fruto, inclusive, de um dos primeiros projetos de eletrificação, que é o projeto de eletrificação do Rio Grande do Sul, e para suprir demanda de energia, né, de fornecimento, de abastecimento energético para a cidade de São Jerônimo. Antes da usina de São Jerônimo, você tinha ali 2 motores a diesel que faziam esse fornecimento de energia. Tem uma questão muito importante. O motor a diesel ele não funciona 24 horas, não funcionava 24 horas. Ele funcionava das 6 às 22 e durante aí, o fim da noite e a madrugada as pessoas ficavam sem luz. Então, São Jerônimo vem também, né, na esteira desse processo de modernização do Brasil, enfim, mas também para suprir essa demanda muito importante que é o abastecimento de energia num estado tão importante quanto o Rio Grande do Sul, à época de 1950, enfim, 60. Então, esse aspecto é fundamental de entender a importância, inclusive, da usina de São Jerônimo para aquela comunidade, né, para aquela região. Porque você tinha ali, antes de São Jerônimo, você tinha a usina de Arroio dos Ratos, que é uma região bem perto de São Jerônimo, mas que não conseguia, de fato, suprir a demanda de energia da própria cidade. Então, revoluciona a forma, inclusive, de uso do carvão, né? São Jerônimo é uma termoelétrica, então faz uso do carvão. E foi a primeira usina do país, uma das primeiras do mundo, a usar o carvão britado, né? Que é aquele carvão que é bem moído e de fácil utilização para você gerar energia. Agora, consequências do uso do carvão, a gente tem vários, né? O carvão tem enxofre, enfim, aspectos ambientais, com a dissipação dessas mini partículas de carvão no próprio solo, enfim, nos rios, os ventos levam, né, essas mini partículas, espalham. Então você tem essas consequências, mas que são consequências, eu diria que inevitáveis quando você faz o uso de uma termoelétrica, né? Enfim, eu acho. Então tinha até uma discussão dentro da C3E, que era responsável pela distribuição de energia dentro do estado, sobre o aspecto ambiental do uso do carvão nessas usinas, né? Então, como eu disse, é quase que inevitável você ter, como consequência do uso, da utilização desse tipo de energia, esse aspecto ambiental muito forte, né? Então, uma discussão, enfim, para tentar conter os danos, né? Então, acho que talvez esse fosse aí uma das consequências, né? Então, no ponto negativo da utilização de uma termoelétrica naquela época. Mas também entender o contexto, enfim, você tinha poucas usinas hidrelétricas no Brasil naquele momento e outras formas de energia na década de 50, nós estamos falando ainda do começo, né, da construção dessas usinas hidrelétricas. Então a São Jerônimo, como outras termoelétricas também, elas vieram no sentido de suprir a demanda por energia, né? E posteriormente as hidrelétricas também
você tem ali uma produção de energia que inclusive tem um fato interessante em São Jerônimo, na década de 90, com racionamento, boa parte do Rio Grande do Sul, como do Brasil, ficou sem luz, né? Então, a termoelétrica de São Jerônimo conseguiu ali, enfim, estabilizar, a partir dessa falta de luz que existia no país em geral, o fornecimento de energia, né? Então, tem uma importância, apesar das consequências da utilização desse tipo de usina. Do ponto de vista histórico, São Jerônimo, assim como outras histórias, é muito importante. Porque nós estamos falando de um fato histórico, né, da construção de uma usina, do fechamento dessa usina e posteriormente a reabertura dessa usina, de um movimento que vai para além só dos significados técnicos de uma usina termoelétrica, né, de fornecimento de energia, de geração, enfim. Então, estudar São Jerônimo é muito importante, que faz parte também da história do setor elétrico brasileiro e, consequentemente, da história do país e do mundo. A gente estudar aquela época de 50, colocar São Jerônimo dentro desse contexto de industrialização é muito importante. Então, acho que conhecer não só os trabalhadores do setor elétrico, mas como a população brasileira em geral, conhecer a história do setor elétrico, a história de São Jerônimo, é de suma importância, porque é também conhecer a história do nosso país, é conhecer uma época em que o Brasil, pós Segunda Guerra Mundial, investia numa infraestrutura pesada dentro do seu próprio país para avançar rumo a uma sociedade melhor, enfim, uma sociedade onde uma coisa tão básica hoje em dia, que é a energia elétrica, que a gente não imagina que há 60, 70, 80 anos atrás era uma coisa rara, pudesse, de fato, se encontrar com o seu futuro. Então, acho que a história de São Jerônimo é também parte integrante da história do Brasil. Então, acho que é de infinita importância a gente conhecer a história de São Jerônimo, enfim, para que a gente possa também aí balizar as nossas próximas pesquisas, enfim, o setor elétrico possa também entender que faz parte, né, o que faz parte da história, e se orgulhar também, porque é um ponto muito importante da história do Rio Grande do Sul, mas, como eu vou dizer de novo, como eu já disse, da história do próprio país. Esse material está com a gente desde 2003 e teve como resultado um livro comemorativo de 50 anos, que foi produzido pela Memória da Eletricidade, um livro comemorativo de 50 anos da usina termoelétrica de São Jerônimo. Esse material está com a gente em fita cassete, ele passou por um procedimento técnico de conversão, de tratamento, de limpeza, que é um material também que tem mais de 20 anos. Posteriormente a esse processo de digitalização, de conversão, esse material volta para a gente aqui na Memória da Eletricidade e ele vai no formato digital para uma pessoa que faz a transcrição desse material, e posteriormente essa transcrição volta para a gente e a gente faz uma conferência, e a partir desses dois processos de transcrição e de conversão dessas fitas cassete, o próximo passo é a disponibilização e difusão desse material no site da Memória da Eletricidade, e a etapa final desse processo é a gente disponibilizar esse material no site da Memória, que inclusive já conta com um dos resultados desse programa de história oral produzido pela Memória da Eletricidade, que foi sobre a história da usina termoelétrica de São Jerônimo, que todo mundo pode acessar, baixar, para ler e conhecer esse momento tão importante da história do nosso país.